O Wellington é ou não é o novo Márcio Araújo de Zé Ricardo? Bom, essa questão voltou a ser levantada após a partida com o Racing, empate 1-1 em São Januário pela Libertadores. E algumas pessoas voltaram a brincar com essa questão do Márcio Araújo e do Wellington, dessa insistência de Zé Ricardo em manter o Wellington entre os titulares. Mais uma vez ele não foi bem, não fez uma boa partida como não tem feito em 2018 e inclusive foi substituído no segundo tempo, dando lugar para o Riascos. Mas perdi por 1-0, Zé Ricardo tentou lançar o time mais para frente e sacou exatamente o volante. Algumas pessoas até brincaram nas redes sociais durante a partida chamando de Wellington Araújo. Bom, mas por que o comparativo com o Márcio Araújo? Não é nem tanto pela forma de jogar dos dois, pelo menos ao meu ver. A grande questão é essa persistência de Zé Ricardo, mesmo com as críticas vindo de fora. Claro, se o treinador for se pautar apenas pela torcida, ele monta um time a cada fim de semana. A grande diferença, ao meu ver, é que Márcio Araújo, nos tempos de Flamengo, tinha alguns pontos ao seu favor, principalmente estatísticos. Eu sou um cara muito ligado, né, nessa parte de números, sempre vi o Márcio Araújo liderando alguns fundamentos específicos da equipe, individuais. Era líder de roubadas de bola do Flamengo, era o jogador que mais acertava passes. A grande crítica em cima do Márcio Araújo nos tempos de Flamengo era em relação à qualidade desse passe, não ao volume desse passe. A questão do Wellington já é diferente. Já escrevi isso lá no blog em março, mais ou menos, durante o Campeonato Carioca, que os números do Wellington caíram bastante de 2017 para 2018. Claro, você pode falar, pô garoto, mas os números são frios, às vezes os números mentem. A grande questão é que é visível a queda de rendimento de Wellington. Os números, na verdade, só servem para confirmar esse momento ruim vivido pelo jogador. Em 2017 ele fez boas atuações no fim do ano, ajudou o Vasco a se classificar para a Libertadores, mas em 2018 não consegue repetir. Eu vou inclusive deixar o link da matéria aqui na descrição para vocês darem uma olhada, que eu faço um comparativo exatamente entre esses números, de 2017 e 2018. Acho relevante para mostrar um comparativo do Wellington com ele mesmo. O que o Wellington rendeu no ano passado e o que o Wellington tem rendido nesse ano. E quando eu escrevi essa matéria lá para o Números da Bola, lá no lance, algumas pessoas que defendem a permanência do Wellington como titular usaram o argumento de que ele é o motorzinho da equipe, que é ele que aparece em todas as partes do campo para ajudar no passe, para servir como opção. E os números mostram, na verdade, exatamente o oposto. Essa que é a grande questão, por isso a relevância dos números. Essa história de que o Wellington é o homem que faz a ligação do time, na verdade cai por terra abaixo quando você dá uma analisada nos números. Eu peguei alguns dados aqui do Footstats sobre as atuações do Wellington no Carioca. E alguns do Brasileiro também peguei do Carioca por ter uma amostragem maior. O Wellington, só no Campeonato Carioca, só dentro do elenco do Vasco, o Wellington foi o 13º em número de passes certos por jogo. Ou seja, o Wellington, a gente está falando de um jogador que costumava atuar os 90 minutos das partidas, titular, incontestável até agora Zé Ricardo. Para o Zé Ricardo, pelo menos, incontestável na visão do treinador, que nunca testou uma nova oportunidade, nunca deu uma oportunidade concreta para os seus possíveis substitutos. Andrei, Bruno Paulista, agora tem o Bruno Silva, que vem ganhando um pouco mais de espaço com o treinador. Uma diferença do Wellington para o Márcio Araújo é a posição. O Wellington joga como segundo volante, o Márcio Araújo jogava como primeiro no Flamengo. Isso já dá uma alterada na função dos dois. O Wellington deveria ser ainda mais participativo como segundo volante, responsável por fazer essa transição do Vasco, e não é o caso. O Márcio Araújo participava, pelo menos dos passes curtos ali na saída de bola, ainda que muitas vezes horizontais para o lado ou até para trás, poucos passes para frente, que era uma das críticas que o Márcio Araújo recebia, que o Flamengo poderia ter um volante com uma maior participação, uma chegada melhor na frente, no ataque. No caso do Wellington, ele tem essa liberdade, jogando como segundo volante, e não aproveita. Participa pouco. Contra o Racing mesmo, nessa quinta-feira, o Wellington deu 12 passes certos no jogo inteiro. Foi o jogador que menos deu passes na partida entre os titulares. Ele, o De Sábado acabou expulso no início do segundo tempo, atuou um pouco menos que o Wellington, mas isso mostra que, na verdade, essa história que o Wellington é um motorzinho, seria o motorzinho da equipe de Zé Ricardo, não se confirma em campo. Os números não mostram essa participação efetiva do Wellington com a bola. E aí que entra outro ponto, sem a bola, será que o Wellington realmente faz essa função tão importante para ser um intocável da equipe do Vasco, para o Zé Ricardo não testar apenas uma opção? É difícil também olhar para o elenco do Vasco e falar com certeza se esse jogador entrar na vaga do Wellington, ele vai resolver.
mas tem que ser testado pelo menos. O Bruno Silva mesmo entrou bem contra o Racing nessa quinta-feira, inclusive o lance do gol do Wagner de empate passou pelos pés do Bruno Silva, ele fez a triangulação com o Thiago Galhardo no início da jogada, antes do passe para o Rios, que resultou, o Wagner acabou pegando o rebote para fazer o gol. Talvez não sejam opções que cheguem e se firmem de cara, mas ao menos como teste, Zé Ricardo tem algumas opções no banco de reservas para fazer essa mudança. O próprio Evander pode jogar um pouco de segundo volante em algumas partidas, mas pensando só em manter a característica atual da equipe, um pouco mais defensivo, você tem o próprio Bruno Silva, tem o Bruno Paulista, que agora está de saída também, você tem o Andrei, tem o Kossendei, ou seja, tem opções no banco de reserva para fazer essa função que o Wellington faz ou deveria estar fazendo. Mas o que eu vinha falando, sem a bola, o Wellington foi o 8º do time em desarmes, no volume total, empatado com o Rios, centroavante da equipe. Ou seja, o problema do Wellington também não é só com a bola. Sem a bola, ele cerca, mas não consegue dar o combate. E o Vasco sofre muito com isso, exatamente pelo excesso de cruzamentos que recebe em sua área. Isso é uma falha dos volantes, inclusive do Wellington. O Wellington cerca bastante, mas desarma pouco, rouba poucas bolas. Isso dificulta para a defesa. Se a gente for olhar a média de desarmes do Wellington no Carioca, é ainda pior. É a 17ª do time, ou seja, só do elenco do Vasco na competição, em média. Ele teve uma média de 0,9 recuperações de posse de bola, e o segundo dado do Footstat, na competição inteira. Ficando atrás de Evander, ficando atrás de De Sábato. Eu falei, inclusive empatado com o Rios, que muitas vezes foi reserva. Se a gente for olhar pelos minutos em campo, o Rios teve mais desarmes do que o Wellington. O Wellington fez um bom fim de 2017, mas não faz um bom início de 2018. Início não, já estamos na metade do ano. Ou seja, Zé Ricardo teve tempo suficiente para ver outras opções dentro do elenco, ou até mesmo corrigir a forma de atuar, mudando um pouco a forma como se joga, porque a participação do Wellington tem sido muito pequena. A contribuição dele em campo, com e sem a bola, e isso os números mostram bem claramente, tem sido muito pouca. Uma coisa que chamou a atenção contra o Racing também nessa quinta foi isso. O Vasco com 1 a menos, quando o Wellington saiu, o time melhorou. É claro, os argentinos deram uma recuada, venciam por 1 a 0, deram uma tirada de pé ali no fim que facilitou bastante as coisas para o Vasco. Mas ainda assim, o volume de jogo do Vasco no meio-campo foi superior sem o Wellington. Como eu falei antes no vídeo, foram 12 passes certos só durante toda a partida. Claro, contra o Racing, o Vasco teve uma posse de bola bem menor, foi uma partida muito ruim do Vasco. Mas no Campeonato Brasileiro, que eu tenho os dados aqui também do Wellington, o Vasco é o 3º time que mais troca passes. E o Wellington, nesse caso, nessas 2 partidas que o Vasco já fez, ele tem a 8ª maior média só da equipe, com 33 passes por jogo. Ou seja, dos 10 titulares de linha de Zé Ricardo, apenas 2 tocam menos na bola do que o Wellington. E a gente está falando de um jogador, mais uma vez, que atua normalmente por 90 minutos. Não é um jogador que é constantemente substituído. É muito pouco, principalmente se a gente for pensar num segundo volante. Douglas Luiz, que era o titular até ano passado, antes da sua venda, por exemplo, é o jogador que mais pegava na bola pelo time do Vasco. E isso o Vasco sente muita falta. Claro, o Vasco não vai conseguir repor um outro Douglas Luiz agora, mas Zé Ricardo tem que buscar novas opções dentro do elenco do Vasco, que não seja apenas o Wellington, que tem se mostrado muito pouco participativo. É o que torna a teimosia de Zé Ricardo em mantê-lo na equipe ainda mais indefensável do que a do Márcio Araújo, na época de Flamengo. No caso do ex-volante rubro-negro, ao menos os números mostravam uma proatividade maior do jogador. No caso do Wellington, não. E isso justifica a insatisfação da torcida com as decisões de Zé Ricardo. Bom, mas qual a sua opinião sobre isso? O Wellington é uma boa ainda para o time titular do Vasco? Zé Ricardo tem opções no elenco para suprir essa saída? Precisa mudar no esquema? O que o Zé Ricardo precisa fazer para melhorar essa participação do segundo volante, independente de ser o Wellington ou não? Aumentar a participação desse segundo volante do time, que tem participado pouco do jogo. O que o Zé Ricardo precisa fazer? Mudar na peça ou mudar no esquema? Deixe seu comentário aqui no vídeo, aproveita e se inscreve no canal aqui do lado, deixa seu like, um abraço, até a próxima. Saudações!